fui na década de 90, tinha um porre, não tinha nada. Hoje já tem vida própria, tal como São Paulo, de fato, como foi ressignificado. No macrozoneamento nós temos várias coisas lá. E mesmo no litoral, por exemplo, de Aracruz. É até um local contraditório, Aracruz, porque na litoral é Mata Atlântica, o interior é um grande desmatamento e produção de celulose. Mas com isso, a região de Aracruz tem um litoral lindo para o turismo, cultura indígena, com a venda de cestarias. Eu não sei se esse projeto Tamar foi fechado, mas que alguns projetos Tamares foram fechados no Brasil agora com a crise. Mas a visita ao projeto Tamar é sempre uma experiência. Inclusive, se merece menção e colocação, no Rio de Janeiro tem projeto Tamar, na região de Campos, só que nós quase que ignoramos solenemente. Visitamos no Espírito Santo, na Bahia, o projeto Tamar, e não vamos aqui do nosso lado. Talvez sim, voltando, seja a questão de logística. O do Espírito Santo, você vai de avião até Vitória, Vitória é relativamente rápido. Aqui seria uma van até São João da Barra, acho que é lá que fica o lado de Campos, na verdade, o nosso projeto Tamar, e depois dando as estradas. O acesso para o turismo é sempre marcante e é sempre determinante, infelizmente, exceto se for um local bem excepcional. Patrimônio histórico, o Espírito Santo eu não visitei ainda, o patrimônio do Brasil Colônia lá. Eu admito que tenho uma grande curiosidade. Até porque lá com a capitania hereditária foi mais desenvolvida do que aqui onde nós estamos. Então tem-se uma chance boa de... Não, tem-se um patrimônio mais conservado, mais amplo do que aqui no Rio de Janeiro, do século XVI. E eu pessoalmente adoro o turismo histórico, onde é um hábito meu, enfim, vício, eu diria. Cadê? O Parque Estadual de Itaúnas, a região justamente de Arregidunas, com a sua beleza bem particular e privada. As falésias, uma coisa até quando chegamos no extremo norte do Rio de Janeiro. Na verdade, falésia também tem no Rio, mas iniciozinho ali em São João da Barra. São pouco do lado do Rio, fugiu o nome do Rio, o nome hoje, nossa. Mas enfim, na fronteira norte do Rio, no litoral, você tem falésias de 2, 3 metros de altura. Mas, por exemplo, no Espírito Santo começa a aumentar algumas. Bem grande, eu tive perto. Tem algumas grandes, depois reduz, depois só lá na Bahia, né? Em Porto Seguro são enormes as falésias. Isso aqui é uma coisa realmente grande e interessante. O Festival de Forró que eu falei, de Itaúnas. E nós temos um público forrozeiro muito marcante. Acho que se conseguirmos levar uma excursão para a festa de Barretos, é claro que a gente consegue levar uma excursão para o Festival Nacional de Forró no Espírito Santo. Ou não? O que vocês acham? Com certeza. Existe público. Na verdade, isso. Existe público para tudo. Gosto muito disso aí. Oi? Gosto muito disso aí. É um festival. O Festival do Caranguejo de São Mateus, gente. Então, gastronomia novamente. Por que não? Você sabe dizer que mês que é? Esse não me informei, eu só peguei a aceitação que ele tinha. Sim. Realmente não me informei. Interessante mesmo. Poxa, como eu falei, sempre uma novidade. Como eu disse, como cativar o seu Pax? Na verdade, todos nós temos nossa agenda, o cadastro de Pax, nossas empresas, ou de conhecidos, ou empresas que trabalhamos. E por isso que é sempre bom a empresa fazer realmente, às vezes, pesquisas de opinião. Qual é o interesse da pessoa, para ver se há um público potencial de trabalhar, para ser trabalhado e venda desse tipo de produto. Manifestações religiosas, poxa, por que não? Como disse, nós temos a ausência dessas manifestações no Rio de Janeiro atualmente. Gente, é uma ausência que podemos suprir. Mesmo no turismo alternativo, nós temos o Mosteiro Zen, justamente em Morro da Barra. Espírito Santo. Exato. Gente, não existe um público alternativo muito grande. E aqui fazem retiros. Se você olhar as fotos aqui no final, no início são monges, aqui atrás já são visitantes. Se trabalha também com receptivo. Tudo depende da nossa capacidade de prospecção de atrativos. Ler, estudar, pesquisar e inovar. Com inovação, as coisas andam. Só depende da gente, de fato. A muqueca de novo, e uma curiosidade, a panela de barro vendida, nós vemos tantas sendo vendidas aí em Itaboraí, mas na verdade a panela de barro é registrada como patrimônio cultural capixaba. Não é carioca, por incrível que pareça. Ok? Pois bem, saindo do Espírito Santo, vamos um tiquinho agora para São Paulo. Ficou muito
muito claro a projeção desse mapa. São Paulo, Se ele... eu pagar essa luz, ficaria melhor. Dá uma pagada de luz aqui, por favor? Pra ter uma noção. Não, na verdade, foi um automático, então esquecemos esse detalhe. Não, porque lá atrás ficava escuro e reflete. Tudo bem. São Paulo. Aí não aparece Ah, não. você direito. Aí na Mas gravação. eu sou dispensável, eu imagino, não? Mas enfim. Esse slide vai ficar disponível para os alunos depois, no máximo tempo, né? Vamos lá. São Paulo. São Paulo, quando falamos de turismo em São Paulo, em geral, turismo de negócios, turismo de compras, e sempre falamos de capital. E não está errado. A capital, São Paulo capital, gente, tem uma importância ímpar para a América do Sul, eu diria. Hoje, quando o Mercosul já funcionando bem, todo dia no Mercosul passava algum grau aqui, em São Paulo capital. E mesmo no Rio de Janeiro, nós perdemos a titularidade para São Paulo, atualmente. Vários escritórios do Rio fecharam e migraram para São Paulo. Por isso que eu ia para São Paulo direto. Hoje, todas as grandes empresas que estão sediadas, talvez na América do Sul, têm sua representação aqui em São Paulo. Então, os grandes negócios todos são feitos aqui. O dinheiro gira aqui, nesse local. E é uma cidade, realmente, que adquiriu uma preponderância muito grande. Mas ela também tem sua raiz do turismo, que para mim me encanta. E eu conheço pouco São Paulo como eu gostaria. A sua gênese e informação. Gente, libaneses. Esses dados aqui são de 2014. Quase 2 milhões de pessoas em São Paulo são libaneses natos ou descendentes. É a maior cidade libanesa fora do Líbano, gente. A colônia japonesa, de 2014, 324 mil japoneses ou descendentes. É a maior comunidade japonesa fora do Japão. Isso não é desprezível. 6 milhões de italianos natos ou descendentes. É a maior cidade italiana, talvez do mundo. Tudo em São Paulo. E a própria colônia judaica. 70 mil judeus convertidos ou natos. Justamente em São Paulo. Gente, isso por si só garante uma miríade curiosíssima cultural para a sua cidade. Uma diversidade incrível. A diversidade gastronômica, por exemplo. Gente, São Paulo é a capital gastronômica nacional. Justamente devido a essa grande variedade de colonização. Sem somar a isso, a cultura nordestina em São Paulo, que é enorme também, a colônia nordestina, gente, vai ser uma gastronomia simplesmente espetacular. E São Paulo se tornou muito importante. Lembra que eu falei dos eventos que o Espírito Santo tem incentivado e Rio de Janeiro tenta? Pois bem, em 2014, 75% dos maiores eventos do Brasil foram feitos lá. O turismo de eventos, que traz depois a reboque o outro tipo de turismo. É considerada a capital mundial gastronômica. Gente, voo direto para mais de 25 países. Isso significa voo direto para 1/6 do mundo. 1/7 do mundo. E não é algo desprezível. Bom, espaços de eventos, 60 mil metros quadrados de espaços para receber eventos. Por isso que recebe quase todos os eventos, é uma coisa impressionante. Isso aqui, sem dúvida, mudou consideravelmente, até por causa da crise, o número de apartamentos. Mas o número era absurdo de eventos. No Brasil, de 140 eventos comerciais de importância, 170, 140 foram em São Paulo. Gente, isso gira muito dinheiro. Esse ano, por causa do Covid, perdeu-se, tá? Com a Fórmula 1 lá em São Paulo, Rio hoje, mas só tem 2 dias, foi cancelada, mas não é só em São Paulo. A Fórmula 1 foi cancelada em vários locais do mundo, devido à nossa questão pandêmica global. Mas merece menção a Fórmula 1, porque antes isso era feito onde? A Fórmula 1? No Rio. Então, vinham pessoas para o Rio de Janeiro, gastar dinheiro no Rio de Janeiro, e perdemos devido a justamente o receptivo em São Paulo foi melhor. Transferiu-se para São Paulo a Fórmula 1, então não ganhamos mais com esse tipo de turismo de eventos. Dinheiro aqui no Rio de Janeiro. E por Fórmula 1 vem pessoas do mundo todo. Gente, eventos é importante para alavancar uma região turística. E infelizmente nesse ponto o Rio de Janeiro caiu muito. Aqui a minha estimativa de 2014 justamente de números. Eventos a nível nacional e número de visitantes, dezenas de milhares. Bienal do Livro, que tem aqui também 810 mil visitantes. Salão Automóvel, Fórmula 1, 150 mil visitantes, gente. Que tiver em São Paulo. Gente, esses 150 mil visitantes antes gastavam dinheiro no Rio de Janeiro. Perdemos isso. Eles foram empreendedores, fizeram muito bem.
Para quem não acredita em turismo de eventos, está aqui o resultado. E o turismo de eventos não quer dizer que tenhamos que ter também só a logística para lá, mas também significa que estaremos prontos aqui para recebermos e vender os nossos tours na região. Porque a pessoa não vem só para a Fórmula 1, passa 2 ou 3 dias a mais e quer conhecer a região. Então, o turismo de eventos é realmente importante para tal. São Paulo, esse quadro eu adoro, porque é um quadro de eventos que não existiam em São Paulo na década de 90 em caráter geral. E São Paulo criou-se a virada cultural. 4 milhões de pessoas, e das quais 10% basicamente são pessoas que vêm de fora. Quase 400 mil, 328 mil visitantes, isto é, 328 mil turistas que gastam dinheiro na cidade. A própria parada LGBT, GLBT, enfim, é uma sigla impronunciável, nem sei quantas letras tem atualmente, mas enfim. 4 milhões de pessoas, mesma coisa, 10% de fora, gastando dinheiro. Outro dia numa série da Netflix que fizeram gravação na parada LGBT paulista. O Salão Automóvel, 200 mil. O que me é mais emblemático é isso aqui. Réveillon em São Paulo, gente, se alguém falasse Réveillon em São Paulo na década de 90, você ia engasgar de tanto rir, não existia. E hoje se tem Réveillon em São Paulo, e o mais louco, 100 mil pessoas são turistas. Se a gente for fazer um resgate, quando não havia Réveillon em São Paulo, significava que 3 milhões e 900 mil paulistas saíram de lá, gastam dinheiro no Nordeste brasileiro, no Rio de Janeiro. Perdemos isso por falta de organização, falta de coordenação. Uma pena. O turismo de eventos é algo que realmente tem que ser incentivado para justamente... Capacitada, né? Oi? Falta pessoas capacitadas, né? Não, pessoas, no caso aqui, principalmente a gestão pública. Ou que a gestão pública não atrapalhe na hora de criar eventos como esse, virada cultural, salão automóvel, parada para Jesus, isto é, que se crie condições para que nós possamos criar eventos que tragam pessoas aqui. Eu participei, há 2 anos atrás, da idealização e consolidação da Rota Darwin, aqui em Niterói, passando por Niterói. Inclusive, estou falando com o Márcio, vamos ressinalizar a Rota Darwin de novo e vou convidar os alunos aqui para me auxiliar. Gente, criar uma rota de trilha de um percurso é criar produto turístico. E quando lançamos a Rota Darwin 2 anos atrás, regularmente no meu trabalho, eu recebia pessoas perguntando a Rota Darwin querendo informações, isto é, o visitante que vinha. Era um turista, era uma pessoa que, estou fazendo de moto, que é possível, mas é uma pessoa que vai estar consumindo naquela cidade quando estiver em deslocamento, que já é bom para a cidade, e vendo o que é interessante na cidade para voltar depois com outro objetivo. Criar produtos turísticos é algo realmente importante e necessário. Não consegui dar olho nas letras ali em cima, são invisíveis. 70% dos voos, São Paulo recebe 70% dos voos internacionais do Brasil. Não é pouca coisa. E São Paulo tem elementos como esses. O MASP, por exemplo. Esse é outro elemento. Passei em frente mais de 20 vezes, nunca consegui entrar. Resultado, tenho a curiosidade de entrar. Porque sempre fiz turismo empresarial corporativo em São Paulo. Como eu falo em sala de aula, um dia que um aluno que puser City Tour em São Paulo, bate e volta, eu entro no ônibus aqui e vou tranquilo, porque eu sou louco fazer esse passar a ver o lado cultural paulista. Sim, São Paulo esvazia fim de semana ainda, claro, mas esvazia menos que esvaziava de fato. E temos vários locais culturais lá, Casa das Rosas, por exemplo, tem o Marco Zero de São Paulo, Catedral da Sé, locais abertos à visitação. Mercado Municipal, um centro gastronômico, segundo dizem, eu não visitei ainda, segundo dizem, quem vai em São Paulo tem que ir ali comer aquele sanduíche de meio quilo de mortadela. Comer isso, um Ecocler e abrir mão de 2 anos de vida, provavelmente. As coronárias vão ficar entupidas. Mas eu farei isso, que é o nome prazer ter esse ponto, sem hesitação, não tenho tanta autopreservação assim. E é uma coisa curiosa que vocês têm vários. Eu visitei o de Campinas, e é muito bonito. E aqui em Niterói até está já aprovado pelo orçamento a reforma para a criação de um mercado municipal aqui também, ali onde é o depósito público na descida da ponte. Eu cheguei a ver no Instagram, mas eles não informam quanto vai ser o aluguel. Não, porque agora com o Covid já atrasou tudo, mas já estavam começando. Daqui desapropriaram áreas de trás para fazer o estacionamento, inclusive. Um mercado central é algo interessante para o turismo de compras, não por si só. Mas enfim. E aqui deve ser sem dúvida interessante devido à miríade cultural que é São Paulo, dado justamente os migrantes que para lá foram. Parque do Ibirapuera, chamado carinhosamente pelos paulistas do Central Park,
paulista. E por certa razão, muito bonito realmente o parque. Infelizmente nunca consegui entrar na série. Bom, o Museu do Ipiranga, afinal de contas, a homenagem ao nosso grito do Ipiranga, como marcou a independência do Brasil, uma história no mínimo curiosa. Afinal de contas, a independência nossa, o Dom Pedro I foi quase que empurrado para proclamá-la por Dom João VI. Um dia eu conto essa história em Visitec. Bairro da Liberdade, uma cidade japonesa fora do Japão, por si só, a parte gastronômica, interessantíssima. É um local, como disse, eu me dei uma visita e é constrangedor ter ficado a 2 quadras de lá e nunca ter conseguido entrar lá por causa de horários de reunião por dezenas de vezes, literalmente. São Paulo é uma coisa muito engraçada que se considera o centro da América Latina, e acho que não está errado. O Memorial da América Latina, justamente representando o processo de independência latino-americana. Essa bola aqui, basicamente, representando, igual a América do Sul, representando uma ferida, uma chaga e o sangue derramado pela independência latino-americana. É um monumento que eu tenho muita curiosidade de visitar também, pelo seu contexto histórico. Mas São Paulo não é só a capital. Gente, São Paulo tem cavernas. E tem a parte de espeleologia. Tem 2 regiões com infraestrutura pronta para trabalhar com executivo. Região do Petá, quase divisa com o Paraná. Por acaso eu não fui na região e de novo a trabalho, não consegui entrar em caverna. Eu trabalho na área de agrícola. E na região do extremo oeste paulista também várias grutas interessantíssimas de visitação. Sim, não temos grutas como essas aqui no Rio de Janeiro. E o motivo é feição geológica. Grutas calcárias só tem onde tem exatamente calcário. Aqui no Rio de Janeiro, nossas feições são de gneiss sacoidal, rochas de origem ígnea, mas transformadas hoje em rochas metamórficas. Essa rocha não tem o calcário que vai se diluir por chuvas, porque aqui acontece o quê? Toda chuva que cai do céu tem algum grau de pH ácido, que significa que dilui o calcário do solo. À medida que a água vai descendo no solo, ele muda o seu pH de novo para pH alcalino. No momento que, enquanto uma galeria, que já é alcalino de novo, ele começa a pingar, mas acumulando partículas de calcário desagregada na superfície. Por isso que formam as estalactites e estalagmites. Só que essa feição é só onde você tem calcário. Isto é, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais muito, Espírito Santo não tem. Rio de Janeiro temos algumas feições de calcário entre Cantagalo e Talva, mas nenhuma gruta mensurável foi revelada ainda, infelizmente. Por uma questão de curiosidade de vocês, devido à chuva ácida da poluição aqui no Rio de Janeiro, em alguns monumentos históricos está tendo desagregação de partículas de calcário e formando estalactites pequenininhas. Na Fortaleza de Santa Cruz tem, Forte São Luís tem, algumas outras obras que eu visitei têm se formado, mas extremamente rápidas, devido à poluição e desagregação da argamassa, ok? Não é por causa da rocha, é a argamassa de junção das rochas do sambaqui moído que tem consolidado estalactites pequenininhas. Eu já encontrei até de 4 centímetros, na verdade. Mas é uma outra gênese. Não, a gênese é bem parecida, mas é outro mecanismo de geração, até porque em edificação. E estalagmites. Eu já visitei grutas, assim, já fiz trabalhos em Minas Gerais, na área de espeleologia, há um bom tempo atrás. Eu, pessoalmente, sou fã de grutas como essas, mas, infelizmente, no Rio de Janeiro nós não temos. Grutas, vale uma pequena menção, porque no turismo já foram moda no passado, no turismo dos anos 60 até 70. Do Rio de Janeiro saíram muitas discussões para a região das grutas de Maquiné, em Minas Gerais, ali perto da região de Cordesburgo, Sete Lagoas. Deixou de ser moda. O turismo é moda, gente. Maquiné e Rio do Mato foram modas durante muito tempo. Deixou de ser moda. Eu visitei nos anos 90, fim de 90. Já me falaram que a gente está voltando a ter discussões para visitar essas grutas. Pessoalmente, eu nunca conheci um guia que tenha feito ainda esse tipo de discussão. Mas é um processo turístico que tem voltado gradativamente. Outro local que é muito clássico disso, que saiu de moda, é o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. Era um parque que era moda nos 60, 70 e 80. Relegado ao descaso hoje, deixou de ser moda, mas voltando agora a ter turismo regional. Parte do turismo é isso, ainda mais com o advento Instagram e selfie. Isso acabou relançando uma série de atrativos turísticos. Parque Estadual da Ribeira, também conhecido pelo turismo de espeleologia. Esse, infelizmente, não consegui visitar, com grutas enormes. E o litoral paulista. Sim, São Paulo tem praia, embora não pareça. Eu sei disso que é estranho esse conceito. E agora, uma trágica notícia para nós cariocas. Segundo o pessoal de Angra dos Reis, o litoral de Ubatuba, eles consideram mais bonito que o litoral de Angra e Paraty. Não sei, eu nunca fui em Ubatuba.
Mas o fato é que tem pouca diferença entre os litorais realmente, esse aqui é Ilha Bela, entre o litoral carioca e paulista. Mas uma região que realmente tipo Paraty, Angra, eu encontro mar com montanha, que é a Serra do Mar, a muralha de 1.500 metros de altitude. São Paulo é o quê? No Planalto, logo depois dessa muralha. São Paulo é a capital. E São Paulo tem um litoral enorme, se a gente parar para pensar. Paraty está aqui, olha a Serra do Mar. Todo esse litoral é um litoral turístico. Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha Bela, Bertioga, Guarujá, São Vicente, Santos. Aqui nasceu, de certa forma, o Rio de Janeiro nasceu, o Brasil como conhecemos nasceu por causa disso aqui. Aqui foi a primeira vila criada na capitania hereditária de Martim Afonso de Souza. Essa vila foi plantada aqui, essa vila que ficou lutando gradativamente contra os índios locais, junto com os índios aliados, e consolidando essa vila e minando as forças gradativamente, até o ponto da expulsão completa da Confederação Tamoia e da sua influência francesa da região norte até o Espírito Santo. Mas, voltando, todo esse litoral aqui tem esse uso turístico, mas tem uma diferença. Tem um motivo para não ser tão famoso assim, esse litoral. Patrimônio histórico. O fator climático. O trópico de Capricórnio passa aqui aproximadamente. Ou, teoricamente, daqui para cima clima tropical, daqui para baixo clima temperado. Mas tem uma coisa que eu acho fantástica que eu reparei no clima, vinculado a isso. Abaixo do trópico de Capricórnio, por um motivo de dinâmica daqui que realmente não vai estudar direito, as frentes frias chegam com muito mais violência. Por isso que aqui o litoral ele é varrido por ventos e é frio. A maior parte dessas cidades, fora São Vicente e Santos, são cidades de veraneio. Por exemplo, o Peruíbe, embora dando uma imagem de satélite pareça grande, é uma cidade que no inverno 60% das casas a 70% estão trancadas. Porque não tem turismo. Porque toda hora entra o vento sudoeste e fica uma praia com vento gelado, não agradável para a visitação. Por isso que eles não têm um turismo consolidado de praias de São Paulo para baixo. Você tem praias belíssimas, o litoral belo, vendável, mas é só no verão. E mesmo para eles. Daqui, poxa, litoral de Santa Catarina, belíssimo. É turístico? Gente, a maior parte das cidades ficam vazias no inverno, porque o pessoal vai para o verão de fato. Então, trabalhar com essa ideia com turismo nesse litoral aqui é só mesmo no verão, acaba sendo mais um turismo regional. Menos Ilhabela, no extremo norte, que ele realmente recebe um bom fluxo. Cananéia, também é um local muito visitado, de fato, e aqui já passando a fronteira para justamente o Paraná. Sim, temos o turismo em instâncias das águas, tanto em Minas quanto em São Paulo. Nós somos, de certa forma, em São Paulo. Visitação de instâncias de águas minerais e medicinais. Bom, São Paulo, talvez hoje o coqueluche de venda nossa seja justamente Campos do Jordão, que é uma cidade realmente turística que eu considero belíssima. Vocês fizeram esse tour lá no nosso curso. E o Campos do Jordão é um local altamente vendável. Tem empresas, inclusive, que fazem a quase loucura de fazer bate e volta em Campos do Jordão. Eu tive essa experiência traumática. Dá para fazer, mas eu recomendo que não faça no inverno, principalmente. Porque vai história de logística complexa, porque no inverno lá bate quase 0 grau. E nós aqui não estamos acostumados. O que acontece com o nosso Pax aqui do Rio de Janeiro e Niterói? Não quer ficar até 2 da manhã lá. Meia-noite está pressionando para entrar no ônibus e voltar. Resultado, você chega aqui de madrugada e dificulta a saída deles para o transporte para suas casas no dia seguinte. É aquela questão de preço, bate e volta é mais barato, não tem estadia, mas eu pessoalmente acho que temos que vender o melhor Não dá para produto. conhecer também. Oi? No bate-volta lá não dá para você conhecer. Não, na logística que me contrataram até dá, mas é cansativo, porque a gente saía daqui de noite, chega lá ao amanhecer direto no hotel, no qual é negociado, café da manhã e troca de roupas e banho. A partir dali já entra direto esse título, passa o dia todo ou não pela cidade. E o dia todo, fim do dia, dos bares, coisa e tal. E a empresa colocava a saída de lá 2 da manhã para chegar aquele dia. Assim, a gente aprende um guia de turismo, às vezes quando a gente pega os trabalhos que fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Outro trabalho traumático que eu peguei para São Paulo foi Parque da Mônica, com pernoite. Gente, assim,
É dureza você pegar um ônibus aqui com 20 crianças e 40 adultos. Não recomendo para ninguém. Já fez isso? Não. Não, tranquilo. E eu, como tinha feito a lembrança do, justamente, região de Barretos, Parque do Peão e os Independentes. São Paulo tem a cultura boiadeira, e ao contrário que a mídia fala, ainda é uma cultura muito forte, vendável. Tanto é que o sertanejo universitário chegou aqui, não foi à toa, de fato, o sertanejo universitário é um ritmo hoje consolidado, e lá é extremamente famoso, com uma procura assim, absurda. E, sinceramente, tem o seu valor, de fato. As pessoas vão para rodeios regularmente. E que bom que vão para rodeios. E que bom que temos esse produto turístico potencial a visitar. No Rio de Janeiro não temos rodeios assim, mas felizmente temos. Em São Paulo temos a possibilidade de venda. E isso gera também uma série de outras receitas, tal como venda de produtos. O visitante que vai lá, compra muito. E se tem uma coisa até resgatou, eu vi aqui, lembrei, Campos de Jordão, uma coisa que eu fui lá, que eu fiquei espantado é o preço do couro, que é baratíssimo comparado com o Rio de Janeiro. E isso nessa região do Peão Bordeiro também é barato, comparado com a nossa região de fato. Gente, perguntas antes que eu entre em Minas Gerais? Eu tenho alguns minutos antes da pequena pausa. Pergunta sobre São Paulo. São Paulo não é tão entediante assim, correto? Deixa eu ver aqui se no chat eu tenho. Quantos minutos eu tenho? 3. Gente, alguém no chat quer fazer alguma pergunta? Tem que dar uma pequena pausa, acho que quase um minuto, para fazer o próximo bloco. Acho que eu fui visto. Gostaria de saber como vai ser a sua prova. Sabia que eu vi essa bomba. Bom, vou conversar ainda com o Márcio para ver essa logística, tá? De como será a prova, dada esse novo normal, ok? Como será a minha avaliação? Alex? Tem tomado aí? Enfim. Alguma outra pergunta, pessoal? A avaliação, vou conversar com o Márcio para justamente ver essa questão do novo normal, até de acordo com a questão epidemiológica no fluir da cidade. Tem tomado. Tem. Lá não tem nada. Eu tenho, professor. Pode falar. Eu tenho. Esperando. Mas não sobre isso. Eu queria saber o que Itaboraí tem a ver com Espírito Santo. Itaboraí? É a panela. O senhor citou aí. Porque Itaboraí, na estrada, tem muita venda de panelas de barro. E muita gente acaba achando que é típico do Rio de Janeiro devido a essa questão. Agora, Espírito Santo... Não entendi. Poderia repetir? Itaboraí, na estrada, vemos muitas vendas, muita gente vendendo panela de barro. E com isso as pessoas acham que é típico daqui. Mas o registro de direito patrimonial, de direito de produto de patrimônio imaterial é do Espírito Santo, lá que é tradicional, não aqui. Beleza? Sim. É porque eu moro aqui em Itaboraí. Não, eu adoro, eu sempre compro panela de barro daí a propósito. Mas eu sempre compro aí, mas o patrimônio imaterial é capixaba. Sim. Fechou?